Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, venho conversar com vocês sobre a Mega Evolução e o anime Pokémon e os remakes de Diamante e Pérola. Um assunto que eu acho que dá pra casar muito bem no exato momento que estamos agora, e eu quero discutir essa situação com vocês, e é um vídeo de opinião, mas que eu acho que dá pra ficar um pouco otimista com o que vem por aí. Então bora lá pra mais um vídeo da semana, lembrando de deixar aquele seu like porque ele dá muita ajuda, e não esqueça de passar no roxinho, seguir o Camaleão e também nas redes sociais que estão aí embaixo. Bora lá pra mais um vídeo. Bom pessoal, eu quero começar obviamente falando da Mega Evolução e o Ash, né? Eu acho que já não é spoiler, se você tá na internet não tem como, você já deve ter ouvido falar que o Ash vai conquistar a sua primeira Mega Evolução, a Mega Evolução fora de hora do Ash, né? E eu quero começar esse vídeo falando justamente da Mega Evolução fora de hora que chega aí às mãos do Ash. Para muitas pessoas, foi um absurdo o Ash não ter conquistado a Mega Evolução na era XY e XYZ, e só agora ter conquistado a sua Mega Evolução em jornadas, numa saga que mais parece, como diria aí meu amigo Ligusta, um Frankenstein das jornadas Pokémon, né, das sagas Pokémon, porque tem de tudo nessa saga. E eu acho que é um pouco equivocado a gente achar que XY encaixaria muito bem em uma Mega Evolução. Por que eu quero dizer isso? Porque sim, lógico, seria legal o Ash com a Mega Evolução naqueles momentos onde a Mega Evolução estava no auge dos auges. Mas o Ash não ficou chupando o dedo, o Ash teve uma coisa exclusiva para ele, o Ash Greninja. E isso foi muito importante para aquela época do anime, justamente porque o inicial do Ash teria que ter um foco interessante, acredito eu. A não ser que o Ash resgatasse um Pokémon do passado. E eu acho que não era o que a saga queria fazer. Justamente porque em Black and White o Ash já havia resgatado o Charizard. Então retornar novamente com o Charizard não seria tão interessante para a saga. Então o Ash escolhe um inicial, que era o Froakie, e daí em diante ele acaba ganhando um Greninja. E não teria outra escolha para a saga na época se não fosse o Greninja. O Greninja é um Pokémon extremamente comercial, ele é um ninja e deu muito certo, né? Tanto que só depois, lá em XYZ, que nós vemos nascendo de fato o Ash Greninja. O produtor do anime Pokémon na época, o diretor no caso, foi até a Game Freak e pediu, por favor, precisamos de algo muito importante pro Greninja. Tem como vocês fazerem aí na Game Freak uma forma especial pro Greninja? Talvez a Mega Evolução tenha sido até cogitada, talvez, mas não foi o caso. E aí eles deram uma forma exclusiva pro Ash e foi tão popular que ela foi até mesmo para os jogos da Saga Core. É a coisa que a gente nem imaginava que poderia acontecer. E muitas pessoas podem falar, mas então a Game Freak deveria ter dado Mega Evolução para os iniciais de Kalos, que também foi um mega absurdo. Bom, eu não sei quais foram as situações naquele momento para a Game Freak não dar as Mega Evoluções para os iniciais de Kalos, mas uma coisa eu sei, haviam 6 iniciais, basicamente, em XY para você escolher. Os 3 iniciais de Kalos e os 3 iniciais de Kanto. E eles, obviamente, apostaram tudo em Kanto. E deu muito certo, porque a galera voltou a jogar Pokémon e tinha como iniciais ali também a escolha com os iniciais de Kanto. Então, eu acredito que naquele momento, a ideia Kanto foi a mais sensata, justamente para vender os jogos, né? A gente não tava falando tanto ainda na época daquela babação de ovo para os Pokémon de Kanto, mas a gente já tava falando um pouquinho sobre o Charizard e o próprio Mewtwo. Então eu acho que naquele momento não era o ideal. Ash Greninja foi a escolha certa pro anime. E talvez resgatar o Charizard e dar uma Mega Evolução pro Charizard do Ash na época não tenha sido a escolha correta. Então eu vejo que a Mega Evolução pro Ash agora em jornadas teria sido uma escolha mais sensata. Talvez Sun Moon não, porque o Ash já tinha a mecânica do Z-Move. Além do mais, você percebe que a jornada, essa saga, já tá paquerando a Mega Evolução desde o começo. Desde a primeira aparição relevante de uma personagem do passado, que foi a Corina. E ela acaba encontrando o Riolo e ela deseja que ele fique muito forte ao lado do Ash. E agora ela retorna em outubro para dar Keystone pro Ash, como vocês estão vendo aí na tela, pro Ash poder Mega evoluir o Lucario dele. Eu acho que o momento certo pro Ash ter a Mega casou muito bem para ser agora. Naquela época,
poderia ter a Mega Evolução, mas seria um canibalismo total de foco entre talvez um Mega do Ash e talvez o Greninja, mesmo sem ter uma forma, né? Porque o Greninja era um Pokémon comercial, e aí você joga um outro Pokémon para ser comercial também, e acho que vira de fato um canibalismo ali, né? De Pokémons comerciais. Eu acho que isso talvez não seja interessante pro anime na época. E eu vejo como muito mais interessante isso acontecer agora. Cada Pokémon ter o seu foco, né, na sua respectiva saga. E eu vejo dessa forma com o Lucario nesse exato momento do anime Pokémon. Por mais que ele tenha ficado no limbo por um bom tempo na saga, ainda assim eu acho que é o momento do Lucario e é o momento do Ash também com a Mega Evolução dele. E isso abre uma janela gigantesca, porque Lucario é um Pokémon da 4ª geração. E o Lucario, ele também foi um dos Pokémon, na época de XY, a ser ali o porta-bandeira da Mega Evolução, porque a gente sabe que o Lucario foi um dos primeiros Pokémon ali na história a Mega Evoluir, tem toda aquela história com XY, e ele é um Pokémon da 4ª geração. E a gente não tem como ignorar esse fato. Pro anime, isso é muito importante. Pras merchandisings, isso é muito importante também. Porque a gente já tá vendo merchandising, seja de Charizard, Mega Evoluído, que nem apareceu no anime ainda, em Jornadas no caso, e o próprio Lucario. Então, essas duas Mega Evoluções já estão ganhando um foco muito interessante aqui para essa etapa final do ano. É muito bom a gente ficar prestando atenção para as próximas merchandisings que vão ser jogadas até para o ano que vem, porque isso pode ser um indício que sejam merchandisings que vão casar com os jogos que chegam agora no final do ano. E por que eu digo isso? Novamente, a 4ª geração, o Lucario, são dois fatores muito importantes que podem acabar trazendo a Mega Evolução de volta. Nós não temos, de fato, nenhum indício que na 4ª geração, nos remakes da 4ª geração, eles possam trazer a Mega Evolução. Mas há situações especulativas, como, por exemplo, o fato da mineração que a gente vai ter ali de pedras, né, de rochas, que a gente já tinha nos jogos da 4ª geração, e agora elas vão voltar novamente. A mecânica parece ter sido totalmente polida ali, né? E agora a gente vai poder coletar diversos itens por ali. E eu acho que é o local ideal para ter uma quest ou alguma coisa do gênero, pra gente também acabar fazendo esse sistema de mineração e conseguir ali pegar as Mega Stones dos Pokémon. Isso seria sensacional. Então eu espero que a Pokémon Company não deixe essa oportunidade para trás, porque isso sim é de fato uma oportunidade jogada de lado. Então, assim, eu vejo nesse exato momento que só o anime, essas merchandisings para Mega Evoluções só pro anime, não me parece ser à toa. Parece ser exatamente de propósito. Ainda mais quando toda essa situação chega justamente agora, no final do ano, com a Corina aparecendo novamente para o final do ano. E a gente sabe que o anime, ele, né, anda ali junto com as merchandisings. E agora nós temos um jogão chegando aí, que é os remakes de Pokémon Diamante e Pérola. Então, talvez a Mega Evolução apareça ali também. Na minha opinião, como é o propósito desse vídeo, eu acredito que a Mega Evolução esteja muito bem posicionada para aparecer também nos jogos. Tá esquentando o assunto Mega Evolução de novo, e eu acho que os jogos não deveriam, ao menos, deixar isso de lado. Lógico, pode ser que eles não achem ideal, mas eu vejo como uma grande possibilidade, ainda mais porque o próprio mercado da Pokémon Company vem aquecendo esse assunto, isso vem esquentando ali na nossa memória. Então, na minha visão, a Mega Evolução pode sim acabar aparecendo nos jogos da 4ª geração. Pelo menos eu estou otimista quanto a isso. Anime Pokémon, merchandisings, e a gente só precisa de um pequeno anúncio para o final do ano com a Mega Evolução. Eu acredito que vai ser algum dos anúncios mais bombásticos referentes à 4ª geração, os remakes da 4ª geração. E aí, Camaleão, como fica o Dynamax? Pois é, o Dynamax é uma coisa que eu realmente queria entender se eles vão tentar encaixar nesses remakes. Eu acredito que não, tudo gira ali mesmo em torno para não ter uma mecânica como o Dynamax. Pelo menos a gente percebe ali, né, no estilo de batalha, nas
animações de batalhas que não tenha nada relevante para de fato ter um Dynamax, porque o Dynamax precisa de um estádio muito grande e o campo de batalha também precisa ser bem espaçoso para que o Pokémon fique gigantesco, como fica em Sword and Shield. Então eu acredito que os Dynamax e Gigantamax não estarão presentes ali. E, como forma de compensar, eu acredito que a Mega Evolução também seja o ideal para se encaixar aqui. Então, para mim, conspira muito a possibilidade de Mega Evolução aparecer na 4ª geração, que seria nesses remakes de Diamante e Pérola, tá? Quero muito ver a Mega Evolução retornando e agora com todos os Pokémons que já tinham Mega Evoluções, ou, pelo menos, Pokémon de Sinnoh que possam ganhar novas Mega Evoluções também. Que seria muito legal. Você tem algum Pokémon de Sinnoh que você gostaria de ver Mega evoluído e ele não chegou a ganhar Mega Evolução? Bom, eu vou jogar 2 aqui que de fato eu gostaria muito, que é o Spiritomb, eu acho que seria bem legal, e também o Gastrodon, que eu acho ele um Pokémon sensacional. Mas, se não tivermos nenhum desses dois, que pelo menos os iniciais de Sinnoh ganhem Mega, né? Turtwig, no caso Torterra, o Chinchar que vai pro Infernape e o Piplup que vai pro Empoleon. Fico nessa expectativa, o Camaleão vai ficando por aqui, um forte abraço, a gente se vê logo logo e eu quero saber a opinião de vocês sobre Mega Evolução e os jogos, os remakes de Diamante e Pérola. Me diga aí nos comentários. Lembrando que eu tô levando em base como uma coisa que eu venho comentando muito aqui no canal, que são as merchandises e o anime Pokémon. E eu acho que é o momento. Bom, Pokémon Company, só falta você fazer acontecer. Forte abraço, amigas. A gente se vê logo logo. Fui.